Quero trazer o tema dessa noite, irmãos, e eu espero que seja possível o tempo, nós conseguimos trabalhar tudo aquilo que eu preparei para essa noite. Quero falar sobre a fé salvadora. Peço que, se possível, pode colocar. Obrigado, Natan. A fé salvadora. Quando o pastor fala que existe uma fé que ela salva, uma fé que é uma fé salvadora, o que automaticamente também estamos dizendo com isso? O que vocês acham? Se eu digo que existe uma fé que salva, ao mesmo tempo, existe então uma outra fé que não salva. Vamos entenderam? Senão nós simplesmente falaríamos fé, toda fé salva. Mas se eu vou falar sobre uma fé salvadora, então eu estou supondo que existe uma fé que não salva. Existe uma crença que não salva. Vocês acham que isso é verdade? No Brasil, nós temos um grande número de pessoas que é crente, certo? No seu trabalho, talvez na escola, em muitos lugares tem pessoas que, se você falar, você acredita em Deus? Aham. Você olha a vida do cidadão, você fala, Não acontece isso? Ou todo mundo que diz que é crente, você fala, assina embaixo. Posso até me tornar avalista. Agora pegou, né? Quero dizer uma coisa. Se nós não entendermos que existe uma fé que salva e uma fé que não salva, nós poderíamos quase que parar de evangelizar no Brasil. Porque a grande maioria crê em Deus. Não, mas eu sou crente, eu acredito. E se nós não entendermos que essa pessoa tem que ter uma fé direcionada no alvo certo e crer da maneira certa, nós não precisamos evangelizá-la mais. Você crê? Beleza, vamos estar juntos no céu e está tudo legal. Todo mundo que crê, de algum jeito, em Deus vai para o céu. Claro que não, sabemos disso. E hoje eu quero com vocês definir um pouquinho o que é essa fé salvadora. Tem uma frase que diz que até o diabo é crente, sabia? Até o diabo é crente. Ele está olhando com uma cara esquisita assim. A Bíblia debaixo do braço, não sei o que é. Eu quero ler um versículo agora para vocês, e daqui a pouco eu vou tirar essa imagem, que ela não deve ficar muito tempo aqui. Mas, para vocês entenderem, eu gostaria que vocês vissem essa imagem relacionada ao texto. Crês tu, está dizendo assim, você acredita que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Até o diabo é crente. E agora? Pergunto para vocês, ele vai estar no céu com a gente lá? Do teu ladinho, sentado, você ia gostar? Claro que não, senão deixa de ser céu. Então, o que faz com que essa crença que o diabo tem, que também pode existir na vida de muitos nós, não seja uma fé, uma crença suficiente para salvar a vida da pessoa, a alma dela, eternamente? E para começar, eu quero falar sobre 5 coisas que não são uma prova da fé salvadora. 5 coisas que até certo ponto estão certas, fazem parte talvez do cristianismo, mas não necessariamente vão tirar alguém das chamas do inferno. Primeiro ponto, está certo, mas não é uma prova da fé salvadora acreditar na existência de um só Deus. Quem ouviu o programa de rádio hoje, de manhã, Confissão de Guanabara, muito pesado o tema, novamente o tema profético do pastor Mário, se alguém analisar sabe do que eu estou falando, e ali foi uma confissão de fé certeira deles. O primeiro ponto era, nós acreditamos na existência de um só Deus, nada de errado com isso, mas no versículo que nós vemos, de Tiago capítulo 2, versículo 19, está confirmando aqui que só você acreditar que Deus é um só não é o suficiente para você ser salvo, porque isso até os demônios acreditam. Se nós conversarmos com muitos hoje, o que você é? Eu sou católico. Eu sou espírita.
eu sou não sei o quê. Mas, a maioria encerra então com a frase, Deus é um só. É ou não é? Já escutaram isso? Deus é um só. Então, nós temos o mesmo Deus que todos os outros. O judaísmo, que negou Jesus Cristo como seu Salvador, é monoteísta. Acreditam num só Deus só. Os muçulmanos também acreditam que só existe um Deus. E eles serão salvos só pelo fato de acreditar? A Bíblia diz não, não é suficiente o povo acreditar não, mas Deus é um só. Deus é um só e Ele é bonzinho para todo mundo. Não é suficiente para a salvação. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, está certo, mas lembre-se, os demônios também creem e estremecem. Não basta nós acreditarmos apenas que Deus é um só. Segundo, crer que Jesus é o Filho de Deus. Aí está ficando mais pesado. Será que agora é suficiente? Alguém diz assim, eu acredito que Deus é um só. Eu acredito também que Jesus é o Filho de Deus. Beleza, agora está salvo. Olha só, analisando aqui os textos bíblicos, relacionado àquilo que os demônios também acreditam e sabem da realidade, nós nos deparamos com vários textos. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar a Jesus. E ele começa a questionar, fazer com que Jesus confirme aquilo que ele manda Jesus fazer. Ele pede prova, por exemplo, de que ele é filho de Deus. O diabo sabia disso. Se tu és realmente o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. E Jesus nega obedecer o diabo. Mais para frente, num texto, em Mateus capítulo 8, versículo 28, isso aqui são palavras de um endemoniado. Tinha um cidadão aí que estava possuído, e nesse texto eram 2 homens possuídos, já tinham tentado acorrentá-los, os pés, as mãos, e toda vez esses endemoniados arrancavam as correntes e se soltavam. Demônios terríveis que tinham possuído os corpos daqueles 2 homens. Quando Jesus começou a se aproximar, olha o que esses possessos falaram. Até alguns discípulos ainda não tinham entendido isso, não sabiam. Ele diz assim, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Quem está falando isso? O endemoniado. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles mesmos sabiam e tinham a fé de que Jesus, ou a crença de que Jesus era o Filho de Deus. Então também não é para nós um critério de nós dizermos, então está tudo bem. Outra coisa, número 3, prostrar-se diante de Jesus. Agora nós poderíamos dizer assim, bom, se a pessoa acredita, ela sabe que Jesus é o Filho de Deus, e ela então vai e se prostra diante de Jesus, se humilha ali e fala, não, você é o Filho de Deus. Alguém tem um momento, vamos dizer assim, uma atitude externa de adoração. Até isso você vê demônio fazendo na Bíblia, prostrando-se diante de Jesus. Nós vemos isso em Marcos capítulo 5, 6 e 7. Um outro endemoniado, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, porque ele sabia que esse cara tinha mais poder do que ele. Prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Mais um texto que nos mostra que uma atitude como a de prostrar-se também não é o suficiente para nós dizermos, está salvo. Show gospel. Podem estar talvez 1000 pessoas num show gospel, se prostrando, chorando, e ainda assim não ter nenhum salvo lá. É dura essa realidade, mas nós temos que parar para refletir que tipo de fé nós temos e que tipo de fé nós estamos proclamando. Somente prostrar-se, esse ato de prostrar-se não é o suficiente. Número 4, estremecer de temor. Aí diríamos o seguinte, mas se alguém foi fortemente tocado, e ele está lá, Deus, por favor, e está... Já viram? Eu cheguei já a estremecer de temor também. Não tem nada de errado em alguém ter um certo temor da justiça de Deus. Eu lembro muito bem,
Quando eu estive às vezes sentado aqui, na minha adolescência, com a vida errada, o pastor começa a pregar sobre o pecado, e aí você começa a perder o chão dos bancos e fala, será que ele ficou sabendo de alguma coisa? Aí começa a estremecer, falar o que está acontecendo? Eu estou no caminho errado. Nesse momento tem jovens que sabem muito bem que estão com a vida errada, e quem sabe Deus toca a tua vida nesse momento e você estremece. Mas sabe que estremecer somente não é suficiente? Não é suficiente, porque o próprio texto diz que até os demônios creem e estremecem. Deus pode tocar a sua vida 10 vezes e você estremecer 10 vezes. Se você não se converter de verdade, esse tremor e essa emoção também não vai ter valor nenhum. Tem um texto que diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está partindo do ponto de vista de que alguém pode resistir em seu coração a um forte toque do Espírito Santo. E aí todo esse tremor não tem valor nenhum, o dia que você estiver diante de Deus. Essa aqui muitos confundem também, a cura física. A cura física também não é um sinal da salvação. Ah, mas Deus me curou de, um câncer que os médicos falaram que não tinha mais solução e Deus me curou, estou salvo agora? Se a sua alma não foi curada também, você vai com toda a sua cura para o inferno. Em Lucas, capítulo 17, versículo 12 a 19, nós não vamos ler o texto. 10 leprosos foram curados, e sabe quantos desses foram salvos? Um. Ele voltou para agradecer, para ter um encontro real de novo com Jesus, não só uma cura e vai embora. E Jesus falou assim para ele, a tua fé te salvou. Antes ela tinha só curado, agora ela salvou. Há pouco tempo encontrei alguém que há 15 anos atrás tinha sido curado de um vício aqui na igreja, alcoolismo. Ele foi curado na noite em que meu pai orou com ele. Falou, nunca mais eu precisei beber. E também nunca mais voltou na igreja. Sabe quantas pessoas vão experimentar uma cura? Ele me pediu se custava caro para vir na igreja, eu expliquei que não tem cobrança. Mas sabe quantas pessoas são curadas? São abençoadas. E ainda assim voltam e se esquecem daquele que os criou pelo resto de suas vidas. Nem mesmo curar, se você pode ter um dom da cura, mas agora está chegando mais perto, não. Mateus 7, 22, 23, tem alguns que chegaram naquele dia dirão assim, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos vários milagres também, e Ele vai dizer assim, mas eu nunca te conheci. Nem ser curado e nem curar é uma prova de que alguém realmente está salvo. Nós temos uma mistura de crença muito grande em nosso país, nós temos que aprender a definir o que é realmente a fé salvadora. E agora nós vamos para ela. Quero falar sobre essa fé, que nós temos os 5 pontos que eu coloquei, e agora quero trazer 5 pontos sobre a fé salvadora, para nós entendermos realmente a diferença. Primeiro, a fé salvadora leva ao arrependimento e conversão. Arrependimento de pecados e mudança de vida tem que ser uma consequência da fé genuína. Estava no Facebook esses dias uma foto, tinha um desenho de uma igreja que dizia assim, Jesus quer curar a sua alma, daí tinha 2 lá na fila para entrar. Aí tinha uma outra do lado, uma igreja assim, Jesus vai lhe dar riqueza, cura e prosperidade. Diz que não tinha lugar na igreja, era tanta gente lá querendo entrar e não cabia. Agora, você quer também mudar de vida? Ou só fazer parte daqueles 9 que foram curados e hoje estão, quem sabe, na perdição do inferno? Temos um texto onde Pedro estava pregando em Atos capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ali tem um para no meio.
Todo mundo quer que o pecado seja perdoado. Mas para que isso aconteça, você tem que ter o arrependimento dos pecados e também a conversão. Se alguém diz assim, eu estou errado, mas Deus já vai me perdoar. Essa é uma fé falsa, que não vai salvar ninguém. Se você continua no teu erro e não se converte do teu mau caminho, e faz o máximo para mudar aquelas atitudes, essa tua fé de que Deus vai te perdoar, vai falhar. E eu estou aqui em nome de Jesus clamando, converta-se antes. Mude de atitude, mude de vida. Em segundo lugar, a fé salvadora traz comprometimento. Jesus diz assim no texto, Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, se você está querendo, então negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Alguém olhar assim para Jesus e falar, não, eu quero que Ele perdoe meus pecados, eu quero que Ele cura minha alma, eu quero ir para o céu, mas eu não vou me comprometer em seguir os caminhos dele. Algo está errado com essa fé. Algo está errado com essa fé, porque a fé salvadora, ela gera um comprometimento. Eu quero seguir esse Jesus Cristo, custe o que custar. É como um casamento, é uma aliança que nós temos com Jesus. Ele se compromete de nos salvar e nós nos comprometemos de seguir o seu caminho. Ontem tivemos o casamento da nossa secretária Zara aqui. E hoje ela não está agora saindo de viagem para Curitiba, vai passar lá 3 dias. Aí cada um espera o sim do outro. Momento que a igreja, alguns já choram de emoção. Nem falou sim, já estão emocionados. Porque um vai se comprometer com o outro. Agora, pergunto para você, você casaria se aqui tivesse alguém? Falar assim, ei, você está disposto a ser fiel, alegria na tristeza? E aí o outro fala assim, não, eu não, mas já que ela aceita, eu vou embarcar nesse barco. Você iria se comprometer com alguém que diz não para você, no dia do seu casamento? Claro que não. Por quê? Porque é um acordo de 2 partes. E como é que alguém vai dizer que ele crê em Jesus, que ele tem uma aliança com ele, se só Jesus tem que fazer a sua parte e a pessoa não está disposta a se comprometer com os seus caminhos? Algo está errado com esse tipo de fé. Ela é uma fé, então, que não salva. Sem compromisso não existe aliança. Terceiro, a fé salvadora é acompanhada de boas obras. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhado de boas obras, está morta. Alguém até fez um desenho e disse assim, né? Sem atitude a sua fé é isso aqui. Se a sua vida não mostra que você crê realmente em Deus, então essa fé que você está dizendo que tem, ela é tão viva quanto o que está dentro dos caixões. Está morta. Deixa eu tirar essa imagem aqui porque ela é feia, né? É feio uma fé também que não tem vida. É ou não é? Prejudica até o evangelho. Agora, gostaria que nós entendemos o seguinte, não é porque eu quero ser salvo que eu vou fazer as boas obras. Eu vou fazer as boas obras porque eu fui salvo. Porque Jesus me perdoou, eu quero retribuir isso. Eu não vou fazer para comprar a minha salvação, para chegar lá em cima para Deus e falar, tem uma listinha aqui de tudo que eu fiz. Ele vai falar assim, é só o sangue de Jesus Cristo que faz você poder entrar aqui. Mas as suas obras vão ser uma consequência do amor, da sua fé, que vê aquilo que Jesus, que Deus fez por você. Você vai perdoar porque você foi perdoado. Você vai ajudar porque você foi ajudado. E você vai abençoar outros porque você foi abençoado. Não vai ser um querer comprar a sua salvação. Quarto lugar. A fé salvadora está fundamentada no amor. Aqui nós temos uma grande diferença para uma religião fria, ortodoxa, cheia de regras. Então você tem que fazer isso aí. Tem que estar na igreja, que ponto final. Eu vou estar lá porque eu tenho que estar lá. Isso
tarefinha tem que cumprir. A oração, já decorei, pode deixar que eu repito. Quantas vezes o pastor quer que repete? Pode deixar que eu repito. Não. A religião, ela é fundamentada no amor e não em regras frias que nós seguimos simplesmente porque alguém nos mandou. Isso seria uma religião morta. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. E uma prova de que a nossa fé é verdadeira é que nós amamos a Deus. Não que nós somos obrigados a estar lá. Fazemos isso porque eu preciso fazer. Não. A nossa fé está baseada no amor que Deus tem por nós e nós queremos retribuir a Ele. Quando a igreja começa a se tornar só uma obrigação, a fé começa a ser sufocada. Porque a nossa fé está fundamentada no amor. E eu gosto que seja assim em todos os ministérios, que as crianças gostem e amem a igreja. Sempre vai ter uma fase lá onde eles fazem birra, né? Não vou mais, não ganhei o pirulito que eu queria semana passada, agora não vou. Claro que os pais vão motivá-lo ali, falam, vamos filho, é prioridade. Mas eu vejo as crianças entrando aqui na IBD, quase que todas elas com um sorriso no rosto, passam quase atropelando o pastor às vezes. Ô pastor, tudo bem? Estão felizes, e deve ser assim. Tem que estar felizes, tem que aprender desde cedo que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Adolescentes precisam vir por amor aqui também. Alguns vêm por amor às menininhas. Não quero pegar no pé de ninguém agora, mas se o Espírito Santo tocou, aceita. Mas às vezes isso dá uma atraída. Mas eu desejo que os adolescentes cheguem à casa de Deus e falem, eu gosto de estar aqui. Existem igrejas que fazem de tudo para forçar. Você tem que fazer, você tem que encerrar, você tem que terminar lá tudo o que você tem que fazer para um dia você poder casar na igreja, para você não sei o que, não sei o que. Sabe o que acontece? Se a igreja coloca uma coleira nos adolescentes, fala aqui, você tem que vir junto. O dia que ele não tiver mais essa coleira, ele vai falar, dessa igreja não quero saber nunca mais. E ó, nós não somos animais que têm que ser domados. Nós somos seres humanos que querem ser amados. E Deus não quer animais que lhe sigam e falem, agora me adorem. Não, Ele quer pessoas que dizem, Deus, eu te amo, porque eu sinto o teu amor fluindo através de Jesus Cristo sobre a minha vida. Mais um texto ainda, que diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. É assim que o relacionamento nosso com Deus tem que funcionar, através do amor e da vontade de querer buscar esse Deus que fez tudo por nós. Ele deu o seu Filho por nós. E nós devemos dizer assim, eu quero dar a minha vida para Ele. Eu quero devolver a minha vida por esse Deus que fez tudo por mim. Último ponto. A fé salvadora resulta em paz. Paz. Paz com Deus, paz com os homens. Agora, alguns se converteram, e muitos até hoje se convertem por medo. Aconteceu ou não aconteceu já? Você começa a falar assim, meu Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu vou me converter. Tá certo? E faça. Não espere esse medo ficar vindo a vida inteira não. Converta-se. Agora você vai ver que esse medo vai resultar numa paz que você vai ter com o seu Criador. Quero levar vocês brevemente para os Estados Unidos e contar o que aconteceu nessa cidade de Enfield, no dia 8 de julho de 1743. Jonathan Edwards, esse cara lindo aqui, ó. Se alguém quiser copiar o corte de cabelo dele, veja se o Edson consegue fazer. Diz que era um pregador ruim. Ele não falava livremente, ele lia a mensagem inteirinha. E teve um certo dia que esse homem, usado por Deus, começou a pregar uma mensagem intitulada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pode imaginar já o sermão que veio ali?
Ele começou a pregar na igreja, a ler o seu sermão, e a convicção do pecado começou a tomar conta da igreja. As pessoas começaram a sentir realmente o que significa ser um pecador nas mãos de um Deus que está irado. Conta a história que as pessoas começaram a chorar em alta voz, de tanto medo, de tanta vida que o Espírito trouxe naquela noite. Foi o início do grande despertamento. As pessoas começaram a se segurar nos bancos, de medo. Jonathan lia a sua mensagem, as pessoas descontroladamente chorando. Ele chegou a ter que fazer uma pausa na mensagem para segurar as emoções das pessoas. Tinham pilares na igreja. As pessoas começaram a se agarrar nos pilares e falaram assim: eu estou sentindo o inferno me sugar para o chão, e eu não quero ser consumido pelo fogo do inferno. Um medo tremendo tomou conta daquelas pessoas. Aquela noite, aquela manhã, não sei, as pessoas começaram a aceitar o perdão que Jesus trouxe sobre eles. E sabe qual foi o resultado depois desse culto? Pergunto, vocês acham que foram com medo para casa? Paz profunda. Primeiro, o arrependimento. A convicção profunda do pecado. Eu tenho que mudar de vida, senão o inferno vai pegar fogo embaixo dos meus pés. E aí, recebem o perdão de Jesus Cristo e vão com paz para casa. Isso é uma fé salvadora, com conversão e arrependimento. A fé salvadora resulta em paz. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor ainda. Se você às vezes tem medo do inferno, de estar perdido eternamente, então se aperfeiçoe no amor que Jesus tem por você e receba esse perdão e comece a viver uma nova vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar esse culto perguntando o seguinte: a sua fé é uma fé salvadora? Você apenas acredita que existe um só Deus e que Jesus é o Filho dele e morreu lá pelos meus pecados? Ou isso realmente toca profundamente a sua alma? E você diz assim: eu quero viver uma vida com esse Deus.